Vamos à análise desta entrevista com o comentador e jornalista RTP, comentador RTP e jornalista Ricardo Jorge Pinto. Ricardo, Rui Rio diz que, está a ponderar se candidata, se não se candidata, e diz-nos aqui uma coisa, que pondera se tem condições logísticas ou não para avançar. Ora, digo eu que pouca gente acreditará neste argumento, e se não estará antes Rui Rio à espera de saber se Marcelo Rebelo de Sousa e Santana Lopes avançam ou não. Ao contrário de ti, eu acho que esse é um argumento que pesa muito neste momento na cabeça de Rui Rio, conhecendo, sabendo como ele é poupado. Mas que condições logísticas são essas? É preciso muito dinheiro, ele tem toda a razão, é preciso muito dinheiro para fazer uma campanha, sobretudo para fazer uma campanha que seja à margem ou ao lado de um partido político. E, na verdade, já se percebeu que o PSD só apoiará um candidato presidencial depois das eleições legislativas e não há nenhuma certeza que no centro-direita Rui Rio seja o único candidato. De resto, ele pôs esse cenário em cima da mesa, o que pode baralhar um pouco as possibilidades que ele terá de vir a ser apoiado pelo PSD. E, portanto, eu diria que esse argumento que ele aqui invocou, na minha perspectiva, pode ser realmente um dos argumentos que o impede neste momento de tomar uma decisão. Deixa-me só recordar muito rapidamente um episódio. Em 2001, Rui Rio ponderava se seria ou não candidato à Câmara do Porto. Era eu, nessa altura, jornalista do Expresso e tive uma longa conversa telefónica com ele e notei nesse telefonema o mesmo entusiasmo e a mesma convicção que encontrei agora nesta entrevista. Dias depois ele aceitou ser candidato à Câmara do Porto. Eu diria que depois desta entrevista ficamos todos convictos de que, para além desses pequenos aspectos grandes da logística e também de saber se o partido estará ou não à sua volta no momento em que tiver que decidir entre vários candidatos à direita, Rui Rio neste momento está convencido de que quererá ser e será candidato. Seja como for, não anunciará essa decisão antes de Santana e Marcelo o fazerem? Não sei. Nesta entrevista ele não deixou isso como uma das variáveis que pesa. Ele diz ali uma frase que me parece muito relevante. Ele diz que ponderaria se seria candidato contra a vontade do partido. E depois, quando confrontado com a pergunta pertinente sobre se Pedro Passos Coelho já lhe teria dado esse apoio, ele remete para o Primeiro-Ministro e líder do PSD essa mesma resposta, o que nos deixa a nós convencidos de que, até pelo sorriso que ele esboça, já terá, se não o apoio do partido, pelo menos a não obstaculização da sua candidatura. E isso sim pode ser também um dos fatores que pesará muito. Quando é que ele irá anunciar? Ele também o disse, no momento em que achar que é conveniente para a sua candidatura. E aqui ele está, usando a expressão do Primeiro-Ministro, nas tintas para o partido. Ele, na verdade, está mais interessado naquilo que é favorável para a sua candidatura e não para, em termos de timing, aquilo que favorecerá ou não o seu partido nesta corrida muito importante para as legislativas. Caso Alberto João Jardim venha a recolher as assinaturas necessárias para se candidatar, isso são contas de outro rosário, não terão importância ou poderão baralhar as contas das candidaturas? Pode baralhar as contas. Aqui, neste momento, há ainda várias possibilidades em aberto. Umas pesarão mais do que outras. Certamente, uma candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa pesará mais do que uma candidatura de Alberto João Jardim. Mas a verdade é que também ele aí invocou mais uma vez a questão financeira. Quantas mais candidaturas houverem, menor será o subsídio público para cada uma delas. E, na verdade, esse parece-me que é um aspecto que Rui Rio, neste momento, tem em conta. Não acredita em maiorias absolutas nestas legislativas, diz Rui Rio, e que não devemos descartar nada, incluindo um governo do Bloco Central, se não houver maioria. Isso também não parece viável, atendendo à falta de entendimentos pré-campanha, não é? Pois, isso remete para um outro cenário, o cenário de haver eleições pouco depois destas eleições de 4 de outubro, porque é muito claro, pelas palavras do atual Presidente da República, Cavaco Silva, que ele não dará posse a um governo que não tenha esse apoio estável dentro do Parlamento. Ora, se os partidos não se entenderem e nenhum deles tiver uma maioria absoluta, aquilo que poderá vir a acontecer é, passado algum tempo, e provavelmente já com o novo Presidente da República, a ter que se voltar a fazer eleições. É aí que Rui Rio diz, e quanto a mim com razão, que o Presidente da República vai ter um papel absolutamente essencial naquilo que é a estabilização da vida política em Portugal nos próximos meses. Será o referencial da estabilidade do país, dizia ele. Mas de que forma é que esse referencial de estabilidade pode ser, ou deve ser, posto em prática pelo futuro Presidente? Pois, a minha dúvida está aí. Eu acho que aí Rui Rio é muito otimista. É muito otimista, se calhar excessivamente otimista, por exemplo, relativamente à magistratura de influência. Ele, por exemplo, considera que o Presidente da República terá a capacidade de alterar o regime político, de
condicionar a atividade dos partidos, por exemplo, para mudar o sistema político em Portugal. Eu considero que isso é um excesso de otimismo, tendo em conta os constrangimentos da atividade de um Presidente da República em Portugal, e ele considera também que um Presidente da República pode resolver esse problema da falta de entendimento dos partidos num cenário político a curto prazo. E aí, na verdade, eu penso que nem o Presidente da República, nem os próprios partidos terão uma solução. E uma solução terá que ser encontrada de novo nas urnas, com uma vontade popular que seja um pouco mais esclarecedora. Ricardo, os rostos e os nomes até agora conhecidos e formalizados, o que é que podemos dizer sobre eles e que tipo de comportamento é que poderão ter, desistir, não desistir, em função de quem é que possa vir a surgir, entretanto, como candidato? Diria que a posição que os partidos tiverem depois das eleições legislativas vai ser muito importante. O próprio resultado das eleições será também determinante. Imaginemos que a coligação PSD-CDS tem uma derrota colossal no dia 4 de outubro. Então, isso pode alterar substancialmente aquilo que é o posicionamento desses mesmos candidatos. Pode levar, inclusivamente, Rui Rio, se não tiver apresentado a sua candidatura até esse dia, a deixar de lado esta sua intenção e pôr de novo em cima do tabuleiro a possibilidade de se candidatar à liderança do PSD, no caso de Pedro Passos Coelho, abandonar, por vergonha desse resultado, o seu lugar. Depois há também as possibilidades de os outros candidatos, os vários candidatos, poderem dar o seu lugar a um candidato que seja mais forte. E aí Rui Rio admitiu que não abdicará em favor de um candidato, mesmo que as sondagens indiquem que ele está a perder, exatamente porque não acredita em sondagens. Breves segundos finais para esta consideração que Rio faz acerca das violações de segredo de justiça no caso de José Sócrates, questionando ele se essas violações de segredo de justiça contribuem ou podem contribuir para manipular as convicções que cada um de nós possa ter acerca da culpabilidade do antigo Primeiro-Ministro. Claro que sim. De um lado e do outro pode nos convencer da sua inocência, como pode nos convencer da sua culpabilidade. E estas críticas que ele faz à fuga do segredo de justiça têm toda a pertinência. Eu considero, na minha perspectiva, mas é pessoal, de que eventualmente estamos a exagerar na aplicação desse mesmo segredo de justiça. Mas existindo essa lei, ela deveria ser cumprida, e a questão que Rui Rio coloca é uma questão também muito pertinente. Será que, na verdade, esta convicção da culpabilidade de José Sócrates não está a ser manipulada e um dia saberemos uma outra verdade? Essa é uma questão que, se calhar, só teremos uma resposta quando os tribunais decidirem alguma coisa. Mas aí, talvez, o tal julgamento público já tenha sido feito e o julgamento político terá encerrado, uma vez por todas, aquilo que é a possibilidade de José Sócrates voltar ao ativo. Ricardo, obrigada por ter estado connosco mais uma vez.